o Senhor Deus ilumine a sua vida, a sua casa, a sua família, sonhos e projetos e que tudo dê certo. Porque quando a pessoa ela acredita, ela busca em Deus, tudo transforma. Tudo vai da maneira que você vê a vida. Tudo vai da maneira que você empenha o coração e diz, eu posso, eu vou batalhar, eu vou lutar, eu vou pagar o preço. E o maior preço que existe, muitas das vezes, é a pessoa acreditar, confiar, quando a situação lhe é contrária. Vamos então à frase do dia? Colecione memórias e acumule sorrisos. Todo o resto é passageiro. Então nós devemos fazer exatamente isso. Colecionar memórias, acumular sorrisos, porque todo o resto é passageiro. Ou seja, nós vamos vencendo, vamos conquistando dia a dia e as coisas vão acontecendo. Eu quero convidar a senhora ou o senhor a fazer parte da nossa rede social, no Instagram. Sabia que você pode, através da rede social ali, compartilhar com milhares e milhares de pessoas esse programa abençoado, que é feito de todo o coração, por uma equipe maravilhosa? Como? Você pode pesquisar ali no Instagram, @palavra urgente, e daí então você começa a seguir. Todas as vezes que a senhora, todas as vezes que o senhor que chegar um novo programa, você vai ser então notificado ali, vai receber então. Como também através do YouTube. Palavra urgente, você pesquisa, se inscreve, assina, aciona ali o sininho e dali você pode, então, vai receber sempre uma notificação quando entrar um programa novo, uma matéria nova, um caso curioso novo e por aí vai. São coisas maravilhosas, coisas boas no decorrer da programação. Eu, esse amigo que vos falo, eu sou o pastor Luciano Moreira, tenho o prazer de pastorear a Igreja Internacional da Graça de Deus do Centro de Magé, que fica na rua Coronel João Valério 281, bem próximo ali ao Clube Mageense, um endereço bem conhecido. Eu convido você a estar conosco, creia nisso. E quantas são as pessoas que precisam realmente de uma perspectiva diferente? Pastor, eu creio que Deus pode mudar e transformar. Então prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho nós estaremos fazendo uma prece em seu favor. Estaremos colocando diante de Deus todas as situações. Ah, pastor, estou diante de uma grande oportunidade. Vamos colocar Deus à frente dessa oportunidade. Ah, pastor, estou diante de um grande dilema, um problema muito sério. Então, em prece, em oração, nós vamos apresentar a Deus. Então, prepara o copo com água, porque daqui a pouquinho, em dado momento, estaremos fazendo uma oração em seu favor. Vamos então à história de hoje da senhora Ivoneide, que se deparou com um problema de saúde, que se deparou com uma enfermidade, mas ela se apegou ao Deus vivo. Tudo depende a quem você realmente recorre no momento da adversidade, como também no momento da oportunidade. No decorrer da programação, nós vamos abordar melhor esse tema, abordar melhor esse assunto. A quem recorrer em dados momentos da vida. Vamos aqui conosco na tela. Ivoneide se converteu e foi batizada na Igreja da Graça em São Paulo. Mas há quase 20 anos mora em Londres, na Inglaterra, e é casada com um britânico. E é lá, no ano de 2011, que descobre um meningioma no cérebro. Fiquei realmente muito preocupada. Até então eu não sabia que ele era genético. E a minha mãe, ela já tinha tido, ela teve que operar, porque ela começou a se sentir muito mal. Ela não podia andar sozinha, ela caía na rua, sentia muita tontura, muito desequilíbrio. Eu estava com esses mesmos sintomas. Eu acordava e tinha que tomar remédio, senão ficava muita mesmo dor de cabeça. Uma hora ou outra eu ia ter que operar, porque ele não diminui, ele só cresce. Fiquei muito preocupado. Pensando na condição dela, simplesmente eu não sabia o que fazer. Fiquei obviamente mais preocupado no que isso poderia influenciar na saúde mental dela, de fato. A notícia me deixou em choque, fiquei perplexo, mas eu tinha que ser forte por ela. Olha a situação. Ouviu o que ele falou? Eu tive que ser forte por ela. Nós precisamos de apoio. E se você conhece alguém, tem um familiar, alguém que está enfermo, dê um apoio, seja positivo para com esta pessoa e Deus certamente vai abençoar muito esta pessoa, vai fazer com que ela tenha vitória, vai fazer com que o melhor aconteça na vida dela, vai fazer com que a situação seja transformada. Falando em transformação, eu quero mostrar para a senhora a nossa igreja ali em Magé, no centro de Magé, na cidade aqui no Rio de Janeiro, né? Uma cidade do estado do Rio de Janeiro, fica bem ali na rua Coronel João Valério 281. Olha aí, ó, o templo aí, a fachada da igreja. Essa é a equipe número 1.
não é a equipe bala, porque essa aqui não deixa furo. Corrigindo, né? Não é a equipe bala, essa não deixa furo. Olha a alegria, se você pudesse ver aqui, o refletor já ilumina bastante, mas o sorriso da equipe iluminou muito mais aqui o estúdio. E olha, eu tenho coisas melhores aí, Deus tem coisa boa para a sua vida. Olha a palavra de Deus aí através da igreja. Rua Coronel João Valério 281, no centro de Magé. Esse espaço aí é o espaço da escolinha. Nós não temos um depósito para crianças, ou seja, nós não guardamos as crianças e depois devolvemos para o pai. Pelo contrário, o que nós fazemos? Ali tem a professora, a tia da escolinha, que dá aula, ela desenha, ela aprende através de história a boa mensagem. E você precisa realmente alcançar um Deus vivo, poderoso, que quer mudar a sua vida e fazer o melhor. Vamos então à matéria para entender um pouquinho mais. Daqui a pouco voltamos com alegria em Cristo Jesus, aqui na tela. Segundo dados do Instituto Nacional do Câncer, cerca de 11 mil brasileiros por ano irão descobrir um tumor no cérebro. O meningioma cerebral é um tumor que tem origens nas meninges, que são as membranas que protegem o cérebro e a medula óssea. Pode ser benignos ou malignos. Dor de cabeça, convulsões, fraqueza, problemas na fala, na visão, no equilíbrio e na audição são alguns dos sintomas. A idade, radiação, genética, o sexo feminino, hormônios, são alguns dos fatores que contribuem para o desenvolvimento do meningioma no cérebro. Olha a situação, esta senhora colocou ali, passando por uma luta, passando por uma dificuldade, ela colocou a fé em Deus, por isso que ela alcançou algo positivo. Então é bom você se apegar ao Deus vivo. Por isso que o programa ele tem a proposta de chegar e dar uma palavra, mostrar algo, como daqui a pouquinho estaremos fazendo a prece em seu favor. Daqui a pouquinho nós vamos refletir em algo da mensagem da Escritura Sagrada. Saber que tudo que é de Deus não tem complicação alguma. Eu costumo dizer o seguinte, não existe uma fórmula mágica, pelo contrário, é muito fácil. É o ser humano, é o homem que começa a dificultar as coisas, dizendo, não, olha, eu vou te contar um segredo. Não tem segredo, não tem segredo, não tem essa história de segredo. É só ler a Bíblia, colocar no coração, agir com alegria e a coisa vai acontecer. Mas quando alguém põe esse rótulo, vou lhe contar 10 segredos, aí a pessoa fica assim, meu Deus, tem uma fórmula mágica, existe uma maneira, porque eu não estou acertando na determinada maneira, a coisa não está acontecendo, não. A Bíblia diz o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É fácil. É simples, porém, muitas das vezes queremos enfeitar algo, queremos colocar uma fórmula mágica onde não existe. Tudo é possível aquele que crê. Olha como que é fácil. E tantas e tantas e tantas e tantas direções do Altíssimo. Vamos aqui então, de todo o nosso coração, né? Colocar aqui e ver de todo o coração aqui, acompanhar uma matéria. Daqui a pouquinho voltamos com todos. Comigo por telefone. Eu não falei nada na hora, né? Porque eu sei que ela é muito assim assustada com essas coisas. Eu falei assim, Deus está no controle de tudo e eu sei que vai dar tudo certo. A posição que esse meningioma ele estava era uma posição perigosa, que ele poderia causar obstrução. Somente a cirurgia. É só paliativo. Remédio para dor, mas um tratamento mesmo não. De 2011 que eu descobri até 2023. Em abril de 2023, Ivoneide descobre a Igreja da Graça no centro de Londres. E o pastor Elvis já estava lá. Foi uma bênção muito grande, porque eu me encontrei. Deus concedeu um crescimento muito grande à nossa igreja. Eu lembro de ter feito uma oração muito séria, pedindo a Deus pessoas cheias do Espírito Santo, batizadas com o Espírito Santo na nossa igreja. E eu lembro que foi um primeiro domingo do mês, onde a gente faz um café da manhã especial para todos os membros. E eu preguei a mensagem de Apocalipse 3:20. Eu levantei e comecei a fazer uma oração. E para minha grata surpresa, não teria como não lembrar do dia do batismo da Ivoneide, que foi a primeira pessoa a ser batizada com o Espírito Santo na nossa igreja. Foi a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida. Meu crescimento espiritual foi enorme depois disso. Pastor Elvis, um forte abraço, que Deus abençoe o senhor e a todos aí da igreja em Londres, que Deus Altíssimo continue operando de uma maneira maravilhosa, de uma maneira linda, porque o nosso Deus, ele não falha. Vamos acompanhando a matéria, vamos acompanhando aí o relato de fé da nossa irmã Ivoneide, que se deparou com uma questão e não se curvou diante dela. Mas vamos agora a casos curiosos com o nosso amigo Anderson. Daqui a pouquinho voltamos. Repito o seguinte, prepara o copo com água, porque
que estaremos orando em seu favor, estaremos realizando uma prece e o Deus Altíssimo vai abençoar a sua vida. Conosco, aqui na tela, Casos Curiosos. Em Casos Curiosos de hoje, eu quero falar da história de Lucy Woodhouse, de 43 anos. Uma mulher que é ativa, tem 3 filhos, trabalha, mas durante uma reunião ela percebeu que não estava entendendo nada do que estavam falando, como se eles conversassem em outro idioma. Junto com as dores de cabeça constantes que ela sentia, ela acabou sendo levada ao médico, onde foi diagnosticada com um meningioma cerebral, um câncer que foi formado no cérebro e já estava do tamanho de uma bola de golfe. Segundo Lucy, essa consequência é fruto de remédios e medicamentos, tratamentos para fertilização in vitro, também para procedimentos de segurança para não engravidar, os famosos anticoncepcionais. Segundo especialistas, esse meningioma, ele é consequência de um alto índice de progesterona dentro do corpo, causando, infelizmente, esse fato. A Lucy passou por uma cirurgia e, depois disso, teve alguns problemas ainda com a memória. Contudo, está bem e já consegue lidar com os filhos sem o medo de ter um apagão ou convulsões. Curioso, não? Realmente que o Deus da Bíblia possa proteger, abençoar e guardar, porque podemos assim dizer, todo momento, o vale da sombra e da morte, que é a enfermidade. Essa é uma realidade. A enfermidade é o vale da sombra e da morte. Porque quando a pessoa recebe o diagnóstico de uma enfermidade, o primeiro pensamento que bate à porta do coração dela, que logo lhe vem à mente, é que ela vai morrer, que ela vai ficar inválida, uma série de coisas. É necessário confiar, é necessário acreditar. Porém, antes de entrar aqui numa mensagem que Deus tem para o nosso coração, eu quero pedir primeiro, prepara o seu copo com água, prepara a fotografia, prepara aquilo que você quer abençoar e colocar diante de Deus em oração. De repente você é aquela pessoa que vem passando por um problema no trabalho, um problema na família, um problema de saúde, um problema emocional, já bateu em várias portas. Sabe aquela pessoa que ela tem um hábito, muitas das vezes, ela chega para a senhora, se eu entender melhor, ela está na fila lá da casa lotérica para pagar a conta de água, ela está na fila do mercado, lá no caixa, e ela começa a contar da vida dela para uma pessoa que ela não conhece. E ela não tomou ainda a decisão, uma atitude de dobrar os joelhos, fechar os olhos e contar para Deus o que ela está passando. Ou seja, ela compartilha com todos, mas ainda não foi ao Criador. Faça isso. Daqui a pouquinho nós vamos fazer essa oração e certamente Deus vai abençoar muito e muito a sua vida. Colocamos a Igreja Internacional da Graça de Deus ali do Centro de Magé como um ponto de apoio para você que é patrocinador, você que tem a nossa TV. Ah, pastor, estou com um problema com um aparelho, um problema com questão de sinal, de boleto, isso, aquilo, de patrocinador. Você pode entrar em contato conosco através do nosso endereço, vamos colocar aí, que é Rua Coronel João Valério, 281, no Centro de Magé, como também o nosso telefone, o WhatsApp. Você pode mandar um texto, como também o áudio, e contar aí qual a demanda, o que você precisa. Pastor, eu quero uma visita na minha casa, estou enfermo, olha, eu preciso de uma visita, um culto de ação de graças. O senhor faz aqui no bairro, com certeza, com alegria, vamos abençoar aí a sua rua, a sua vizinhança. Qual o telefone? É o 21 979 5226 57. Fica então a Igreja da Graça ali do Centro de Magé como uma base para ajudar você, acompanhar você, que é patrocinador, que tem a nossa TV e você que deseja, é um centro de ajuda. Falando em centro de ajuda, vamos à maior base de uma vida de uma pessoa, que é qual? A Palavra de Deus. A Escritura Sagrada, ela diz aqui, em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 11, eu vou ler aqui, ó. E Saul atirou com a lança, dizendo, encravaria Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Não importa a maldade ou quantas vezes estão tentando contra a sua vida. O que chama a atenção aqui foi que Davi se desviou a primeira, desviou a segunda. E se fosse necessário desviar 100 vezes, certamente ele faria. Você nunca na vida
eu quero determinar sobre a sua vida uma bênção. Que você tenha sempre, sempre, sempre em Cristo Jesus a capacidade de reagir de maneira positiva para alcançar e preservar aquilo que Deus tem para o seu coração. E que nunca você cometa o erro de perder o ânimo, de continuar se desviando daquilo que não é bom. Então, cuidado, siga em Cristo e coisas boas virão. Por que o Senhor falou assim, cuidado, siga em Cristo, coisas boas virão? Porque muitas das vezes o diabo ele quer atrapalhar um plano. Por que Saul lançou 1, 2 vezes e não conseguiu? E se lançar 100 vezes, Davi ali iria se desviar. Porque Deus tinha um plano, Davi abraçou o plano, abraça o plano de Deus. Vamos então aqui a matéria que fala da nossa irmã Ivoneide, conosco, aqui na tela. Ainda convivendo com as dores do meningioma, no mesmo ano, em setembro, Ivoneide também descobre 3 pedras nos rins. Dependendo, se eles crescessem um pouquinho mais, eu ia ter que fazer cirurgia, que é a cirurgia laser, né? Eu coloquei nas mãos de Deus. Tudo que eu via que era achado nos meus exames, eu não fiquei preocupada com mais nada. Isso fez uma grande diferença na vida da Ivoneide. Basicamente, o corpo dela se curou sozinho por causa da positividade. Mas eu diria que foi a atitude dela em relação ao problema e à vida depois de ir à igreja. E aí eu vim para o Brasil. E aí foi aonde eu procurei um neurologista, me pediu uma ressonância magnética do meu crânio. Fui também numa endócrina, ela pediu ultrassom abdominal por conta das pedras nos rins. Ela estava confiando que Deus ia entrar com providência na vida dela. Quando veio o resultado, veio completamente nada, não tinha nada no meu exame. Eu fiquei chocada, eu falei, doutor, mas como? Como assim? Ele não teve explicação. Eu olhei para cima, agradeci a Deus e eu falei, né? Ele é o médico dos médicos, doutor. E as pedras no rins foi a mesma coisa, não tem nada. Quando ela abriu o exame, ela deu risada. Completamente aliviado, sem dúvidas. Quer dizer, é quase como que Sabe, foi mais um daqueles momentos em que você pensa que você carrega toda aquela pressão na sua cabeça, parece que alguma coisa está pesando nas suas costas. Foi um momento de despertar, por assim dizer. Despertar para uma vida de qualidade é o que Deus quer para a sua vida, para a sua família. Já pegou o copo com água? Aqui está o meu. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós apresentamos a água ao Senhor, que o Senhor venha fluidificar com o teu poder, abençoando cada molécula. Em especial, realizamos a oração hoje no programa, para que o Senhor venha ser a base. Sim, meu Senhor, o apoio desta pessoa que quer vencer o vício, do cigarro, do álcool, das drogas, que o Senhor possa operar na vida dela. Talvez ela esteja em meio, meu Senhor, a uma crise de abstinência. Sustenta em nome de Jesus. Diga, eu creio, beba da água. Eu creio, você crê também? Então põe no coração e certamente o Deus da Bíblia, Ele vai abençoar muitíssimo a sua casa, a sua família. E é de todo o coração que deixamos aqui, um beijo no coração, que Deus ilumine a sua vida, um forte abraço de toda a equipe do Palavra Urgente, todos nós. Coloca lá, repito, também dá um abraço. Queremos abraçar, quando se abraça é abraçado. Coloca lá, dizendo que Deus te abençoou, o que aconteceu na sua vida, nas redes sociais, que Deus ilumine. Vamos então à bela faixa musical, a paz. Que Deus abençoe. Tomo posse da bênção que tu tens para mim. Tomo posse das promessas que na minha vida hão de se cumprir. Deus me fez capaz, tenho de prosseguir.